Só quem está na luta por um lugar no mercado de trabalho sabe como é difícil encarar as temidas dinâmicas de grupo. Pois é exatamente esse o desafio que nossos 4 recém-formados vão enfrentar hoje, no episódio de Meu Primeiro Emprego. Só que o que eles não sabem é que tudo não passa de uma experiência, comandada por quem? Pelo nosso parceiro fantástico, Max Geringer. Exatamente. Eu estou preparado para essa dinâmica, mas a ansiedade sempre existe, né? Um friozinho na barriga. Domingo passado, você viu que Fábio, Diego, Maíla e Gabriela, nossos 4 recém-formados em busca de emprego, foram convidados para uma dinâmica de grupo em São Paulo. Meu abraço. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu filho. Eles não fazem a menor ideia do que vem por aí. A dinâmica, na verdade, não é para um emprego. Ela foi criada por nós para observar a atitude dos nossos personagens num processo de seleção. O segredo é para garantir espontaneidade total. Por isso, as câmeras não vão ficar visíveis. Eles imaginam que a nossa equipe ficará do lado de fora, mas eu estarei ali, atrás do espelho, vendo tudo, sem ser visto. Chegam mais concorrentes, na realidade, figurantes. Os candidatos são chamados. Nem sinal da publicitária Gabriela. Agora é para valer. Será que nossos formandos estão bem preparados para disputar uma vaga no mercado? Meu Primeiro Emprego já começou. A dinâmica abre com uma pequena apresentação individual. Meu nome é Fábio, eu tenho 27 anos com um corpinho de 26. Tinha uma mesa cheia de fotos, então a gente escolheu uma foto e essa foto teria que representar um valor pra gente. É a foto de um bebezinho sorrindo e que pra mim eu acho que representa a felicidade. Então esse é o momento de entender se a empresa que está contratando e esse candidato tem valores que combinam. Os 3 se saem bem, mas isso foi só um aquecimento para a segunda prova. A segunda tarefa vai exigir talento e criatividade de nossos jovens. Eles terão que preparar o projeto de um hotel ecológico, com proposta de orçamento e elaboração de uma maquete. É claro que em pouco mais de 1 hora será impossível esperar algo sofisticado. Uma maquete profissional, como esta, pode levar meses até ficar pronta. O que importa é como os candidatos trabalham em grupo. Liderança, espírito de equipe e iniciativa são as qualidades que os recrutadores procuram. Tá valendo, tá? Os participantes são divididos em 2 grupos. De um lado, Diego e Fábio. Do outro, Maíla. A cadeira de Gabriela continua vazia. O projeto ecológico, claro, caiu como uma luva para o engenheiro ambiental Fábio. Ele logo assume a liderança do grupo. Mas a gente podia dividir tarefa. Por exemplo, eu vou correr atrás de fazer o detalhamento do estudo de impacto ambiental. Dos nossos candidatos, o engenheiro ambiental claramente é o que mostra mais desenvoltura. E tem uma maneira de se expressar muito bem, além de usar a voz, ele usa bastante as mãos, o corpo. Fábio não é o único que está à vontade. Do lado de cá, nós temos a Maíla, dá palpite, ajuda, sugere, concorda. Mas para você fazer um sistema de energia eólica, é o sistema mais caro que tem. Maíla é uma pessoa interessante, ela tem aquele tipo de atitude que desperta confiança. No outro grupo, o administrador Diego parece nervoso e inseguro. Eu estou sentindo o Diego meio retraído, era o único que estava apertando as mãos. De repente, surpresa! A publicitária Gabriela aparece com 1 hora de atraso. Num processo normal, ela teria sido eliminada, nem entraria na sala. Mas o que aconteceu? Uma grande atrapalhada. Gabriela tinha pesquisado na internet o caminho até o local da dinâmica, na zona oeste de São Paulo. Tô vendo o metrô certinho, porque vai que eu me perca, perco a hora, perco tudo. Só que Gabriela se confundiu e foi parar no centro da cidade, a 10 quilômetros do endereço certo. Na correria para voltar, Gabi tomou um tombo na escadaria da estação de trem Hebraica Rebouças. Blum, rolei tudo. A escada vim mancando até aqui.
O grupo perde tempo explicando a atividade. Gabriela, lógico, está desnorteada. A roupa dela chama a atenção. Eu diria que a Gabriela não está adequadamente vestida para uma dinâmica. Ela ficou o tempo inteiro incomodada se o sutiã estava aparecendo, enfim. Então é importante, principalmente, vestir uma roupa confortável, né? Mas confortável e adequada ao mundo empresarial. Não aparecer barriga, nem o decote, enfim. Lavar o cabelo, cortar as unhas, né? Tá com o rosto limpo. Esse tipo de coisa que parece óbvia, mas muitas vezes não é. Do outro lado, Fábio resolve dar ordens e delega às mulheres a tarefa de montar a maquete. Meninas, eu confio na criatividade. Diego tenta, mas não consegue se impor perante Fábio. A discussão é sobre o orçamento. Joga 1 milhão a mais aqui. 2 milhões e 500. Aí ferrou. Tem que jogar, a gente tira de outro lugar. Faz a continha aí, Diegão. Deixa eu pensar em outra coisa aqui. Gente, 2 minutos para terminar. Concentrada na maquete a maior parte do tempo, a técnica em química Maíla percebe que se desligou dos números. Ela tenta se informar. Falar aqui para todo mundo o que vocês fizeram, para a gente ter ciência de tudo que vai falar, tudo que vai ter. Tarde demais. Tempo esgotado. A proposta do grupo de Fábio, por influência dele, está mais bem estruturada. A ideia era fazer um projeto o mais voltado para a sustentabilidade possível. Ele realmente entende do que está falando, mas num trabalho em grupo, o importante é dizer, olha como o meu grupo é bom. E ele está dizendo, olha como eu sou bom. Diego deixa transparecer o nervosismo. O total de recursos alocados sairia por... Cadê? Sendo bem crítico, eu me dou um 6. Faltou falar um pouco mais. Chega a vez das meninas e elas também se enrolam. Eu sabia que eu não ia saber responder. A gente começou pela energia solar, que é própria da região, que tem a solação, lá. Aí não saía, pensava na palavra, a palavra parecia que eu estava falando em alemão. Termina a atividade. Num processo seletivo, você pode até não passar por uma dinâmica, mas certamente vai encarar uma entrevista. E o que fazer para não engasgar? Pesquise tudo o que você puder sobre a empresa. Assim, você responderá sobre aquela empresa e não sobre qualquer empresa. Não estique demais as respostas. Seja breve e objetivo. Se o entrevistador quiser mais detalhes, ele pede. Caso surja a pergunta, qual é o seu maior defeito? Não responda, sou perfeccionista ou sou muito ansioso. Isso é o que todo mundo fala. Diga qual é o seu defeito e o que você está fazendo para melhorar. E o mais importante, se você já trabalhou em outras empresas, nunca cometa o pecado de falar mal do emprego anterior. Começa o terceiro e último exercício da dinâmica. Os participantes sorteiam manchetes de jornal para comentar. Então a gente vai estar olhando nessa atividade. Capacidade de análise e o quanto eles estão conectados no que está acontecendo no mundo. Economia é o tema de Fábio e Maíla. Dólar abaixo de 1,65 desafia o Banco Central. Classe média se espalha para o norte e centro-oeste. Os dois se esforçam, mas não dão uma opinião clara sobre as notícias. A guerra na Líbia é o assunto de Diego. Eu acho que essa guerra, né, que acontece de bairros, de pobres, de moradores, aquela munição. Então, eu não faço a mínima ideia. Não sei. Gabi, agora de casaco, também derrapa ao falar de política. Corte real é de 13 bilhões para os ministérios. Eu não faço a mínima ideia do que está acontecendo. Alguém sabe do que se trata? Termina a dinâmica e os figurantes deixam a sala. Chegou a hora de revelar o convidado secreto. Então, boa tarde. Prazer em conhecê-los. Foi uma surpresa, uma grande surpresa, não esperava mesmo. Então, obrigado pela participação. Foi muito boa, eu acho que foi um belo exercício. E como os quatro se saíram? Seriam contratados se fosse uma dinâmica de verdade? O administrador Diego foi pouco expressivo.
desde o seu tom de voz, da maneira como você se colocou dentro das discussões. Toda vez que você trazia uma ideia que ela não era ouvida, você também desistia da sua ideia. Então, assim, se eu tivesse que fazer uma avaliação para te contratar, a minha avaliação seria, eu não sei. Se alguém te interrompe, bate de volta. Não seja interrompido. Se alguém te diz, você está falando, alguém te corta, você não fala nada, alguém te corta, você não fala nada, ninguém mais vai te deixar falar. Você pode fazer um curso de expressão verbal para aumentar a autoestima. Apesar de ter vacilado na apresentação do projeto do hotel, a técnica em química Maíla agradou. A maquete, você botou a mão na massa, você fez a coisa acontecer, você tinha um objetivo e você não fez corpo mole, né? O engenheiro ambiental Fábio mostrou competência. Um comprometimento com o resultado sensacional. Então, assim, você o tempo inteiro preocupado em chegar no objetivo da atividade. O que talvez poderia ter sido cuidado de uma forma melhor? Primeiro, essa coisa imperativa que você, na pressão de chegar no resultado, fica mandão. Você não ouviu as pessoas. E num grupo, todo mundo tem que se sentir muito valorizado, né? Se eu precisasse de um bom engenheiro ambiental, provavelmente você seria contratado. Mas a gente daria umas dicas, falei, Fábio, baixa a bola. Você não precisa a todo momento ficar provando o que você sabe. Por causa do atraso de 1 hora, a publicitária Gabriela foi a mais prejudicada. Quais são os motivos que a fizeram atrasar? Não interessa. Não há desculpa para atraso. Você não teria chance nenhuma de continuar uma dinâmica se você chegasse atrasada como chegou. Nós não conseguimos entender claramente o que você pode fazer. Eu tinha enormes esperanças que na última prova você desse um show. Eu também. O fato é que nenhum dos 4 se deu bem no teste de atualidades. Gente, tem que ler jornal, tem que assistir noticiário, tem que saber o que está rolando no mundo. Isso é obrigação de todo mundo. Muita gente pergunta, né? O que a situação da Líbia tem a ver? Se eu não sei o que está acontecendo na Líbia, o que isso vai atrapalhar? Isso demonstra interesse. Foi novo, foi diferente, me assustou, mas eu achei que eu fui bem também. Foi bom pra mim, muito bom. Mas eles não vão sair de mãos abanando. Nós temos uma última surpresa para os jovens. Convidá-los a passar 3 semanas em empresas. Em São Paulo, Fábio vai para uma construtora. Gabi para uma agência de publicidade. No Rio, Maíla segue para um laboratório de controle de análises clínicas. E Diego será recebido pela empresa que administra o trem do Corcovado. Isso não é um emprego, isso é uma experiência que está sendo proporcionada. E nós estaremos de olho. E milhões de jovens vão aprender com vocês. Até domingo que vem.